Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi, sem dúvida alguma, um grande filósofo. Ele faz parte dessa tríade bendita: Sócrates, Platão, Aristóteles. Perdoe-me fazer essa paráfrase, mas talvez eles são os patriarcas do mundo pagão, assim como nós temos os patriarcas do povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Quero dizer que, assim como Deus se revelou sobrenaturalmente a Abraão, Isaque e Jacó, tenho a impressão que Deus revelou-se naturalmente para Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem diz isso, na verdade, não é apenas a minha fala, a minha pessoa nesse momento, mas isso já foi dito na história da igreja, fazendo exatamente essa comparação. Sócrates, Platão e Aristóteles seriam como que os patriarcas, não somente da filosofia, mas inclusive de uma recepção da revelação natural. O que é a revelação natural? É o fato de que Deus se revela através das suas criaturas. Quero dizer que os efeitos, que são as criaturas, falam algo sobre a causa, que é o próprio Deus. A causa está de alguma maneira presente nos efeitos e, portanto, a partir dos efeitos eu posso conhecer a causa. A partir da criação eu posso conhecer o Criador. Esse tipo de revelação que está implícita nas realidades criaturais é o que nós chamamos de revelação natural. Estritamente falando, é uma revelação desde o ponto de vista no sentido que Deus se manifesta através das suas criaturas, mas em outro sentido não é exatamente uma revelação, porque a revelação, essa palavra revelação, nós aplicamos mais à revelação sobrenatural. Quer dizer, Deus se manifesta normalmente através de uma espécie de teofania, como aparece a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, né? E manifesta algo sobre si. Mas, sem dúvida alguma, Aristóteles é um desses patriarcas da revelação natural. Nasceu no ano 384 a.C., portanto, nós estamos no século IV. Sua cidade é Estagira, está ali nos confins da Macedônia. O trio de governo da Macedônia, num constante crescendo, num crescimento constante de poder, é Amintas, Filipe e Alexandre. Amintas, pai de Filipe, Filipe, pai de Alexandre Magno. Então, provavelmente, o pai de Aristóteles esteve a serviço do rei Amintas da Macedônia. O pai de Alexandre era médico e se chamava Nicômaco. Não sei se vocês sabem, tem uma obra de Aristóteles que se chama Ética a Nicômaco. Seu pai se chamava Nicômaco. O jovem Aristóteles provavelmente morou em Pela, onde se encontrava o palácio do rei Amintas, e deve ter frequentado a corte de Amintas. Então, desde pequeno, Aristóteles é um homem da corte real. Aos 18 anos, ou seja, lá pelo ano 366, sabe-se que Aristóteles era órfão. Seu pai, portanto, havia morto. E então, Aristóteles foi morar em Atenas e entrou na academia que Platão havia fundado. Aristóteles tinha uma vocação filosófica e ali ele amadureceu e consolidou essa vocação filosófica durante uns 20 anos, escutando Platão, amadurecendo de forma definitiva o seu pensamento na academia. Ou seja, Aristóteles acompanhou Platão por 20 anos.
esteve na academia exatamente os últimos 20 anos da vida de Platão. Quando Platão morreu, a academia estava nas mãos de uma pessoa que Platão não estava de acordo com alguns caminhos que a filosofia estava tomando. Por isso, ele resolveu dar uma nova orientação na sua vida, deixando então a academia, porque a academia passou para as mãos de Espeusipo. E Espeusipo liderava uma corrente mais distante daquelas que eram convicções que já estavam bastante amadurecidas em Aristóteles. Deixando Atenas, Aristóteles vai para a Ásia Menor e foi uma fase muito importante. Lá também ele com Xenócrates, ele abre uma espécie de escola ali no litoral de Troade, essa parte da Ásia Menor, e fica ali durante um tempo, só que 3 anos depois ele muda para Mitilene, na ilha de Lesbos, e provavelmente impelido por um tal de Teofrasto, que seria depois o sucessor do próprio Aristóteles. Deu muitas disciplinas filosóficas, instruiu muita gente durante esse período da Ásia Menor, mas no ano 343 começa então um novo período na vida de Aristóteles. Aristóteles é chamado de novo à corte, só que dessa vez é a corte de Filipe. Amintas havia morto, sucedeu-lhe o seu filho Filipe, e Filipe quer que o seu filho Alexandre, que constava na época de uns 13 anos, fosse educado pelo grande filósofo Aristóteles. E essa função que Aristóteles vai exercer a partir do ano 343. Nós estamos então diante de 2 grandes figuras. Talvez a maior figura bélica e militar de todos os tempos seja Alexandre Magno. E certamente a figura filosófica mais brilhante de todos os tempos foi Aristóteles. O militar e o filósofo se encontram. A gente vai ver sempre na vida de Alexandre Magno essa presença esse desejo de sabedoria, de filosofia, visitar o túmulo dos filósofos por onde ele vai fazendo as suas guerras, porque foi educado por um homem sábio como Aristóteles. Bom, Aristóteles permaneceu na corte até Alexandre assumir o trono. Isso deve ter sido, então, por volta do ano 336 depois de Cristo. Nada impede que Aristóteles continue na corte, uma vez que Alexandre era o seu pupilo. Mas como ele já havia cumprido a sua missão, lá pelo ano 340 ele volta para a sua cidade, Estagira, e fica empenhado na vida política e militar. Viram só? Não só o mestre influencia na vida do discípulo, de tal maneira que o Aristóteles, político e militar, sempre vai ter aquela veia filosófica, mas também Alexandre influencia de alguma maneira em Aristóteles, de tal maneira que o filósofo vai ter algo também do político e do militar. No ano 335, Aristóteles volta para Atenas e ali alugou algumas construções perto do pequeno templo consagrado a Apolo Lício, daí vem o seu Liceu. Então acho que isso vai ficar claro de uma vez por todas, né? Quem fundou a academia? Platão. Quem fundou o Liceu? Aristóteles. E ele dava aulas passeando nas alamedas de um jardim que havia ali perto e, portanto, ele por causa desse passeio, da aula passeando, essa maneira metodológica de ensinar foi chamado de peripatética. A palavra peripatos significa passeio. Dar aula passeando é uma coisa peripatética. Palavrinha nova aí também para o vocabulário de vocês, né? Bom, Alexandre morreu no ano 323, depois de conquistar praticamente todo o mundo da época. E então houve uma forte reação contra toda essa política de Aristóteles, Filipe, Amintas, ou seja, uma reação anti-macedônica,
anti-macedônia, na qual também Aristóteles viu-se envolvido e foi visto como um réu por ter sido mestre do grande soberano Alexandre. Foi incriminado de impiedade por ter escrito em honra de Hérmias, um poema que, pelo contrário, era digno de um deus. E para evitar os inimigos, ele retirou-se a Cálcides, onde possuía bens imóveis, maternos, deixando Teofrasto na direção do Perípato ou do Liceu. Morreu finalmente no ano 322, depois de alguns meses nesse exílio. Morreu nesse exílio, portanto. Bom, não vai dar tempo de falar dos escritos de Aristóteles, mas eu acho que pelo menos já deu para ter uma visão geral de quem foi o grande Aristóteles. Nós vamos falar muito ainda de Aristóteles, porque a sua grandiosidade merece muitas aulas de filosofia.